Oi, vamos falar hoje sobre anjos e demônios biblicamente corretos. Você ouviu direitinho, então já vamos começar. Bom, a palavra demônio foi extremamente adaptada de uma palavra grega que servia para denominar espíritos bons e ruins. Eu não sei se exatamente eram espíritos, mas eram criaturas que eram relacionadas ao mundo espiritual. E quando o cristianismo chegou na parte denominada na Grécia, em que esses termos eram mais usados, acabou adaptando a palavra utilizada na época para essas criaturas para os demônios bíblicos. E até essa palavra foi extremamente adaptada e refeita até virar a palavra demônio que nós utilizamos hoje em dia. E bom, segundo isso, os demônios teriam formas grotescas, mas ninguém tem uma exata concordância de como eles seriam. Segundo o judaísmo, eles seriam criaturas meio homem, meio espírito, meio animal, meio espírito, seres incompletos. Para o cristianismo mais antigo, eles seriam os anjos caídos que ajudaram Lúcifer em sua rebelião. Já em uma outra vertente do cristianismo, eles seriam criaturas que nasceram a partir das relações dos anjos caídos com os humanos, formando os Néfilins, aqueles gigantes que Deus baniu para a casa do caramba. Bom, mas em resumo, agora que eu falei o que eu queria dos demônios, ou parte disso, vamos falar um pouquinho sobre a hierarquia infernal. Bom, passou muitos tipos de hierarquia, mas a mais atual é a dos 7 pecados capitais. Segundo isso, Lúcifer governaria a primeira esfera infernal por ter sido aquele que deu início à rebelião. Ele seria o rei de todos os demônios, governando a primeira esfera como um soberano absolutista. Mas segundo muitas obras de arte antigas, até poemas e folclores, o diabo seria fraco e o que daria força a ele seriam seus medos e seus pecados, porque existe uma figura de uma pintura em que ele é altamente ridicularizado. Por exemplo, ele tem um rosto na bunda nesse quadro. Ele mostra para um santo o livro dos pecados, e o único pecado daquele santo é que ele não fazia suas orações completas, o que foi resolvido, pois ele fez uma oração completa na frente daquele mesmo demônio que estaria sendo retratado como o diabo. Ele é representado como um ser esguio e fraco, que não tem poder sobre aqueles que não têm pecado. Mas isso é só uma mera representação artística do que o pintor acha que poderia ser. Mas, segundo a igreja, o diabo é um ser astuto, poderoso, que pode mexer com os elementos da natureza e o próprio tempo. É complicado mexer com um ser desses. E bem, existem também os 7 pecados capitais, como por exemplo, Leviatã, Beuzebu, Asmodeus, também teria o próprio Lúcifer, que é o pecado do orgulho. E bem, eu não sei vocês, mas estudar esses seres é algo interessante e atrativo, porque quanto mais você estuda, mais paralelos com o atual e antigo mundo podem ser feitos, já que eles foram criados justamente com esse objetivo, ou a igreja só adaptou eles assim. Bom, agora vamos falar um pouquinho dos anjos. Os anjos biblicamente corretos não são esses que vocês veem musculosos, essas mulheres belas e delicadas. Não, eles seriam esse bicho aí, esse bicho cheio de olhos. Bom, por que eles são assim? Bom, biblicamente falando, Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, não os anjos. Mas os anjos nunca aparecem sozinhos, eles sempre aparecem em vários, só que como eles podem ocupar o mesmo espaço e tempo, eles aparecem meio que fundidos. Então por isso que muitas imagens eles têm várias cabeças, várias mãos saindo dos lugares, olhos em tudo que é canto. Bom, existem tipos de anjos, existem arcanjos, serafins, querubins e os tronos. Os tronos que seriam rodas metálicas gigantes, flamejantes, incompreensíveis para a mente humana. Isso é bem mais complicado do que você gostaria, não é? Bom, a palavra não tenha medo é dita pelos anjos aproximadamente, se eu não estiver enganado, 140 vezes durante as aparições dos anjos. E durante o nascimento de Jesus,
tanto para Zacarias quanto para Maria, sempre que o anjo ia falar com eles durante esse período, eles diziam: não tenha medo. E uma curiosidade interessante: sabe aquelas auréolas que ficam sobre os anjos? Aquilo não existe. Aquilo é uma invenção dos artistas que representavam Jesus sentado em tronos, e aquilo seria sua coroa. Mas, posteriormente, ela passou a ser usada nas pinturas dos anjos e até mesmo dos santos. Então, tenha em mente que você, se for para o céu, você não vai ver criancinhas bonitinhas com asinhas auréolas. Não, você vai ver umas criaturas bem sinistras, cheias de olhos e cabeças. Bom, se você duvida que esses anjos sejam os que Deus prega na Bíblia, a sua fé não deve ser lá tão grande quanto você gosta de afirmar. Porque se você nega a verdadeira natureza dos anjos, que são os mensageiros de Deus, o que mais de Deus você nega? Bom, eu não estou aqui para questionar você. Eu só estou aqui porque eu quis fazer esse vídeo para esse canal que eu criei há uns 10 minutos. Bom, eu espero que você tenha se divertido com isso e que você deixe a sua opinião aqui nos comentários. Bom, até a próxima e valeu!